Alô, Devaneios do Teacher 3. Bom, hoje, basicamente, eu vou dar uma dica, falar sobre, né? Como eu disse, a ideia daqui não é dar... É uma dica, querendo ou não, mas não é aquele tipo 5 passos ou 5 técnicas ou 5 dicas para você conseguir coisa tal. Não é bem isso. Como eu falei, os devaneios do Teacher são apenas, como é que eu vou dizer, reflexões, ponderações sobre o que eu tenho visto durante esse tempo que eu tenho trabalhado como professor de línguas, tá? Basicamente o que eu vou falar hoje é sobre a aula particular ou a aula por Skype, né? Normalmente o que acontece? Quando uma pessoa busca uma aula particular ou uma aula por Skype, essa pessoa tem um perfil bem específico. Eu percebi, normalmente é a pessoa que trabalha grande parte do dia, é a pessoa que tem muitos afazeres, normalmente é uma pessoa que tem cargos de liderança, cargos do qual ela responde com algum tipo de responsabilidade, está à frente de algum grupo, seja ele pequeno ou grande, gerência, enfim. Essas pessoas, elas querem progredir, elas querem crescer, digamos assim, profissionalmente, e veem, obviamente, no inglês uma forma de melhorar o currículo. Só que essas pessoas não têm tempo. Então, se você é um desses, ou se você é um aluno, ou é um estudante, um aprendiz que quer aprender por conta própria, tem alguns detalhes que você tem que prestar atenção, que são diferentes do modelo presencial, que são diferentes do modelo de turma, o modelo clássico, né? O que acontece é o seguinte: nossa educação, basicamente, ela é assim, tem um cara falando para você o que é e o que não é, correto? Então você está numa sala, se for curso de inglês, 10 pessoas, se for uma escola, às vezes 20, 30, 40, dependendo da escola, e aí tem um sujeito, tem um cidadão lá na frente te dizendo o que é certo e o que é errado. Você tem que memorizar esses fatos, não necessariamente compreendê-los. Você tem que escrever num papel aquilo que você ouviu, e aquilo aí vai basicamente medir a sua forma de retenção, quanto de informação você reteve daquilo aí. Bom, não necessariamente isso é aprendizado, como eu já falei em outros vídeos, o aprendizado real, ele envolve tanto a parte teórica quanto a parte prática, certo? Então você ter realmente a compreensão profunda de um assunto ou de alguma coisa envolve não só você saber fatos e dados sobre esse assunto, mas também ter uma certa vivência, uma certa compreensão empírica. Claro que você vai falar de história, eu não vivi a Segunda Guerra Mundial, então quer dizer que eu não sei história. Não é bem isso, é você entender os fatos que aconteceram lá, né, naquele período, e conseguir ter a visão crítica, a visão analítica de ver esses mesmos fatos acontecendo hoje claramente na nossa sociedade atual e se repetindo ao longo da história, conforme ela nos conta, né? São vários fatos, vários padrões que se repetem, que, enfim, a gente parece não acordar para isso. O mesmo se aplica ao aprendizado de qualquer outra coisa, línguas, música, enfim. Adianta você ficar estudando teoria musical e não pegar no instrumento para tocar? Vai adiantar muita coisa, né? A mesma coisa, não adianta eu passar para vocês 1000 regras e você só estudar as regras, mas não utilizar de fato, tá? Então, quando você estuda só, você não tem aqui aquela pressão a qual nós estamos acostumados, que é a pressão do tenho que ir todos os dias, ou tenho que fazer porque senão não vou ganhar ponto para passar, não vou ganhar a qualificação que eu preciso para passar de ano, passar de semestre, enfim. Quando você está sozinho, você tem que se automotivar, e essa é a grande sacada, é a primeira sacada, né? Você tem que se automotivar, porque você se motivar é difícil. Uma coisa é você acordar cansado no outro dia, cheio de sono, e ter que ir para a faculdade, porque senão você vai tomar falta e você vai perder a matéria, porque o professor não vai repetir para você aquela matéria só porque você acordou de ressaca, ou com dor de cabeça, ou passando mal, enfim, seja lá o que for, porque tem outras pessoas e ele vai priorizar a maioria, certo? Quando você estuda sozinho,
você tem a opção de, eu tô passando mal hoje, vou deixar para estudar isso aqui amanhã. E é aí que mora o perigo, né? Porque você tem que pensar o seguinte: da mesma forma que você tem uma constância, que você tem uma rotina dentro daquele outro sistema, no sistema tradicional, você é quem vai se colocar essa rotina. Então, se você estipula para si mesmo que você tem que estudar 2 horas por semana, não importa como você vai fazer isso, se você vai dividir em 30 minutos durante 4 dias, ou se você vai fazer 15, 15 num dia, 15 de manhã, 15 à noite no outro dia, vai dar um dia de descanso e 15 minutos, não importa. O importante é que você estabeleça uma rotina e, segundo, que você cumpra com essa rotina, tá? Por quê? Você pode, é muito fácil, quer dizer, não é simples, né? Mas não é tão fácil você chegar e botar na sua agenda: estudar, praticar com Netflix 10 minutos na segunda-feira. Isso é fácil, relativamente fácil. Agora, você parar o que você está fazendo, né? Sentar na cadeira, ligar o computador, botar o Netflix e assistir, mas com um olhar um pouco mais atento, um olhar de quem está aprendendo, mesmo que seja 5 minutos, demanda uma certa atenção, demanda uma energia, demanda um esforço. E como não tem ninguém cobrando de você, não tem ninguém te cobrando esse esforço, você acaba deixando, é só 5 minutos, então eu vou só resolver um negócio aqui, daqui a pouco eu sento. E aí aparece uma outra coisa, quando você vê, passou o dia, você está cansado e você deixa para o dia seguinte. E aí no dia seguinte acontece a mesma coisa. Então você já ficou com aqueles 15 minutos acumulados, mais os 15 do outro dia, ou seja, são 30 minutos. Só que não funciona assim. Não funciona, o aprendizado de verdade ele não funciona assim, então é só eu estudar mais 15 minutos que vai repor os 15 de ontem. Não. Aí entra um terceiro ponto que você tem que atentar. Não é a quantidade em si, mas é a qualidade do que você faz, tá? Por isso a constância com o contato. Se você tira 15 minutos, mas faz todos os dias, essa repetição, a repetição é a mãe do aprendizado. O que vai fazer você aprender de fato é a repetição, é o hábito de todos os dias parar durante 10, 15 minutinhos e ter contato com essa matéria que você está estudando, com o instrumento que você está aprendendo, com a língua que você está aprendendo, com o assunto novo, seja ele economia, enfim. O ideal é que você tenha uma certa constância com esse contato. Então não importa se são 5 minutos ou são 50 minutos, desde que você os faça com repetições, com intervalos, mas intervalos bem medidos, sabe? Então se você vai botar a cada 2 dias eu vou praticar o violão, então que seja a cada 2 dias, durante meia hora, você faz. Porque se você tirar um dia, mas estudar 1 hora, não vai ser a mesma coisa do que 2 dias de meia hora, porque você teve tempo de processar aqueles 30 minutos e depois daqueles outros 30 minutos que você terá daqui a 2 dias, o seu cérebro ele já vai estar com intervalo, com a margem de tempo menor, né, em relação ao que passou, e vai ter também essa questão de ainda estar fresco, de estar constante, de estar todos os dias. Então, o seu cérebro ele vai absorver aquilo e botar no sistema límbico. O sistema límbico, o que é? Ele é responsável pela sua personalidade, ele é responsável pelo sistema olfativo e é responsável também pelas emoções e aprendizado, pela língua. Então, se você aprende algo, quando você vê uma informação pela primeira vez, ela entra por 3 canais, basicamente: visual, auditivo e sinestésico, ou seja, aquelas pessoas que precisam fazer para aprender. Tem gente que só lê, só assiste, só vê e aprendeu. Tem gente que precisa ouvir. Tem gente que precisa ouvir instruções, por mais que ela leia o livro, por mais que ela faça, ela precisa ouvir as instruções, memorizar bem o passo a passo. Tem gente que precisa fazer, né, botar a mão na massa para poder aprender. Então, isso aí é a quarta dica, digamos assim, é o 4º ponto que você tem que ficar ligado quando for estudar sozinho, né, quando você estiver fazendo a sua aula individualizada ou estiver estudando via Skype. Então, só para lembrar aí rapidinho, tá? Primeiro, manter uma rotina, né? Você tem que perceber que a aula individualizada ela é diferente da aula em grupo, porque você tem que se automotivar, né? Então, a segunda é se automotivar e ter uma rotina, estabelecer uma rotina, botar na sua agenda aquilo que você
acha que vai ser legal fazer, eu consigo tirar 10 minutos por dia para estudar inglês, ou 15 minutos por dia para praticar o violão. Beleza, então estabeleça essa rotina. Terceiro, cumpra essa rotina, né? Então, se você colocou uma vez a cada 2 dias ou 3 vezes por semana de 15 minutos, siga. Nas 2 primeiras semanas é um saco, vou te dizer, porque é uma rotina nova. E qualquer rotina nova, ela desafia a rotina antiga. Então, se você, por exemplo, está acostumado a acordar tarde, para acordar cedo vai ser doloroso no início, durante as 2 semanas que você começar. Mas depois vai ser tranquilo, aquilo ali já vai fazer parte dos seus hábitos. Então, vai ser muito mais fácil, já vai entrar no automático. Tá? E no quarto, entender como que você aprende. Você entendendo qual é a sua melhor forma de aprender, você pode otimizar os estudos. Por exemplo, eu adoro ler, eu gosto de ler, mas às vezes você ler um livro demanda um pouquinho mais de tempo. Você não consegue, por exemplo, ler um livro enquanto você está dirigindo. Ou tem gente que passa mal se estiver no ônibus e ler, né, e estiver lendo, essa pessoa vai, por causa do balanço, vai passar mal. Então, graças à internet, essa coisa linda e maravilhosa aqui, por que ao invés de ficar buscando vídeo de sacanagem, gemidão do WhatsApp, por que você não pega aquele livro que fala sobre um assunto que te interessa muito? Se você, por exemplo, quer saber mais sobre o mercado financeiro, se você quer saber mais sobre como melhorar a sua fala, né, você ser mais proativo, aquele livro que fala... Hoje tem livro para tudo, basicamente tudo. Você vai ali no YouTube ou busca no Google audiobook. Então você pode fazer o que você estiver fazendo, pode estar dirigindo, pode estar tomando banho, botar na caixinha de som, porque você vai ter aquele mesmo conteúdo que está ali no livro em forma de áudio. E se você é uma pessoa auditiva, que é o meu caso, vai ser ótimo, porque aquelas palavras vão ficar muito mais gravadas, elas serão perenes na sua mente, né? Se você só ler e o seu forte não for muito visual, de repente você tem que ler 2 ou 3 vezes para realmente entender, absorver o máximo daquilo. Já ouvir te dá a sensação de entonação, de proximidade, parece que realmente alguém está falando aquilo especificamente para você, como seu pai, sua mãe, falando aquela frase que você sempre ouve, né? Tipo, não saia de casa sem um casaco. De tanto ela falar, aquilo ficou na sua cabeça. Se você for sair um dia nublado, não esqueça de levar o guarda-chuva. Aquilo ali fica, porque ela repetiu várias e várias vezes. Então, a parte auditiva tem muito disso. O livro, para você ler várias e várias vezes, o mesmo livro, às vezes é um pouco mais complicado. Mas se você é uma pessoa auditiva, uma coisa que ajuda muito é se você tiver quadro, você tiver esses post-its aqui, né, ajuda bastante você botar notas e escrever, fazer anotações mentais, mapas mentais, ajuda muito, bastante, tá? Você está estudando algum tópico, você escrever, não aquilo que está no quadro do professor, né? Aquelas anotações são do professor. Você pode escrever também, sem problema, mas tenha suas próprias anotações, porque as suas próprias anotações vêm de você, vêm da sua compreensão sobre aquele assunto. Então vai ser muito mais fácil para você correlacionar aquela sua dica, aquilo que você escreveu com a matéria, com o assunto, com o tópico a ser tratado. Se você é uma pessoa que precisa fazer, né, você precisa performar, hoje fica muito mais fácil, graças ao advento da internet, trazendo isso para a realidade do curso de inglês. Por exemplo, se você é uma pessoa que faz curso no modelo individual, personalizado, enfim, ou por Skype, você tem sites de relacionamento Penpal é amigo de correspondência, assim como você tem várias pessoas ao redor do mundo querendo praticar o inglês. Então, perde o medo, tá? Eu sei que é fácil falar, mas só tem um jeito de fazer, que é tentando. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Se relacionar com essas pessoas no sentido de praticar seu inglês. Elas também querem praticar o inglês delas. Então, tanto você quanto elas têm o mesmo medo de falar errado, mas é tranquilo. Se você chegar e falar assim, eu estou começando agora, desculpa a minha escrita, se tiver alguma coisa errada ou equivocada, a pessoa vai entender, né? E assim como você, ela também provavelmente vai estar aprendendo, então ela também terá essas ressalvas, terá esse medinho, mas à medida que vocês forem se conhecendo, forem
criando vínculo, né, vocês vão se sentindo mais confortáveis. Então isso vai acontecer naturalmente. Você pode falar sozinho, é uma outra dica que eu dou. Ah, mas isso é meio maluco, mas é uma técnica de você falar sozinho. Eu falo muito sozinho às vezes em inglês, mas se você estiver assistindo um filme, repetir, imitar o que eles estão falando. Então você precisa fazer, você precisa performar, né? Não só repetir. Se o cara fala assim, English motherfucker, do you speak it? Isso é uma cena do Pulp Fiction, né? Então, em vez de você só repetir, English motherfucker, do you speak it? Você vai e imagina que você é o Samuel L. Jackson. English motherfucker, do you speak it? Bota a sensação, bota a emoção ali de você estar no lugar dele. Você é o Jules, você é o ator, você está ali indo na casa do cara cobrar uma dívida e você é um gangster muito malvado e está fazendo aquele papel de gangster mal. Então, sente essa coisa, tenta se imaginar nesse papel, fala, English motherfucker, do you speak it? Bota entendeu? Se for um filme de amor, um filme de romance, enfim, tenta transfigurar essa emoção para aquilo que você está fazendo. Você tem que performar, né? Você é sinestésico, lembra disso. Então você tem aí 3 formas, né, pelas quais nós absorvemos o conhecimento. Então quando você absorve por aqui ou fazendo, a gente sempre absorve das 3 formas, só que tem cada pessoa, né, tem esses canais em proporções diferentes, né? Cada pessoa recebe informações, assimila essas informações através desses canais em proporções diferentes. Então, qual é a ideia? Que você entenda como o seu aprendizado funciona melhor, daí você consegue traçar uma estratégia, que é o 5º ponto. Você consegue traçar uma estratégia muito mais efetiva. Então, como eu falei, se você é uma pessoa mais auditiva, né? Você tem mais facilidade de aprender ouvindo. Então, vai fazer sentido você ficar lendo um monte de coisa? Claro que a leitura é importante, não estou excluindo ela não. Mas você vai focar em quê? Em ouvir música, por exemplo. Eu posso absorver vocabulário, tenho que ler, né? Muito bom ler. Mas, para mim, vai ser muito mais prazeroso ouvir uma música com a letra. Eu vou absorver muito mais facilmente do que se eu simplesmente pegasse um textinho e fosse ler. Já se você é mais visual, assistir uma cena de filme ou ler também quadrinhos ou alguma história que tenha imagens para atrelar aquelas palavras também é muito bom, é muito eficiente. Se você é uma pessoa que precisa fazer mais, ao invés de ficar lendo e ouvindo muito, né, muito conteúdo assim, não deixar de fazer, como eu falei. Não é que não seja importante, mas você vai focar no quê? No pen pal, em falar sozinho, em falar no espelho, as técnicas de mimetizar filme, série, ou até mesmo performance de artista, né? Tem muito aluno aqui mais jovem que gosta de músicas pop, assim, Beyoncé, Shakira, enfim. Então pega a performance, finge que você é ela, tá lá cantando e dá louca. Não tem problema se você gosta de um rock, finge que você é o Fred Mercury e vai lá, somebody to love. Não tem problema, você tem que agir, você tem que fazer. E se você é um curioso assim como eu, usa os 3, por que não, né? Você só tem mais a adicionar para o seu repertório. Então entenda como você funciona. Você entendendo como você funciona, você consegue fazer uma rotina, né? Estabelecer uma rotina, se automotivar, porque você não vai estar fazendo algo que você não gosta, que você não é tão bom. Então você vai entendendo como você funciona, você volta lá no primeiro ponto, que é a automotivação. Tendo a automotivação, você consegue estabelecer e cumprir com essa disciplina que você estipulou para si, e você vai cada vez mais entender como que você aprende, como que você funciona dentro das suas próprias limitações e qualidades pessoais, porque todo ser humano é bom em alguma coisa e limitado em outra coisa, que outras pessoas serão melhores. Natural, imagina se você fosse bom em tudo, você não estaria nem aqui, né? Então, fica aí a dica para você que quer melhorar. É muito importante que você que estuda sozinho, tá, tenha isso bem claro na sua mente. Porque não vai ter mamãe, não vai ter papai, não vai ter professor, não vai ter coordenador, não vai ter chefe, não vai ter superior te falando o que você tem que fazer. Hoje em dia, como eu disse em outros vídeos, nós vivemos na era da informação, né?
Então, na era da informação, é rei quem tem informação. Se você tem informação guardada para você e você não sabe expressar essa informação, de nada adianta. Se você quer chegar a algum lugar, se você tem uma ambição, você quer melhorar alguma área da sua vida, busca por informação, até aos montes, graças à conectividade, a gente não fica mais preso ao que as pessoas vão nos dizer ou ao que vai acontecer. Nós temos hoje a capacidade de nos antecipar, né? Nós podemos nos antecipar a muita coisa, nós podemos nos preparar, nos precaver de muita coisa graças à era da informação, graças à vasta quantidade de informação que circula todos os dias, né? E grande parte dessa informação é em inglês, então se você quer melhorar ou se você já domina o inglês, use isso a seu favor, né? Porque a grande parte daquilo que é traduzido, que está no português, também vai estar disponível em inglês, se você prestar bem atenção, né? Então isso te abre muitas portas, não só para o mundo digital. O mundo digital é o mundo inteiro. Você consegue se conectar com gente de tudo quanto é canto porque você dominou uma habilidade. E essa habilidade está aí. Você não precisa ficar refém de alguém vir te ensinar. Você pode aprender se você tiver disciplina e automotivação e entender como você mesmo funciona. Você entendendo como você funciona, estabelecendo uma rotina e uma estratégia baseando-se na forma como você funciona, você vai longe, você absorve informação e não fica para trás, você fica pronto para esse mundo que está aí mudando constantemente, progressões geométricas, tá ok? Te vejo na próxima, tchau, tchau.